Então, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger independente do tempo. Na aula passada, nós resolvemos a equação de Schrödinger dependente do tempo, por meio do método de split operator, e hoje nós vamos mostrar aí a equação de Schrödinger independente do tempo. Para falar da equação de Schrödinger independente do tempo, a gente vai partir da equação mais geral da equação de Schrödinger, né? Então, qual que é a equação, a forma mais geral da equação de Schrödinger? Lembra, Kessia? Professor, de cabeça não, mas eu sei que alguma coisa relacionada à energia cinética e potencial. Exatamente. E H cortado, derivada de psi de RT em relação ao tempo, né? Isto aqui vai estar relacionado com o operador de energia total, né? IH cortado derivado em relação ao tempo é um operador de energia total atuando sobre uma função de onda que depende da posição e do tempo. E do lado direito tem aqui os termos no qual você falou. Um termo relacionado com energia cinética e um termo relacionado com energia potencial. O termo relacionado com energia cinética é descrito em termos de um operador de energia cinética, né, que é menos H cortado dividido por 2m, o laplaciano, né, e esse operador de energia cinética atua sobre a função psi de RT. Mais um termo de operador de energia potencial, e esse operador de energia potencial atua sobre a função psi de RT. Então, esta é a forma geral da equação de Schrödinger, né? Então, essa equação ela é resolvida para sistemas, né, para partículas que estão sujeitas a um potencial que pode depender tanto da posição quanto do tempo, né? Agora, existem muitos sistemas em que a gente tem o potencial invariante no tempo, né? Bom, essa equação aqui, vou colocar um númerozinho nela, tá? Vou chamar ela de equação 1. Essa equação ela descreve a evolução temporal da função psi, né, de RT. Então, se você resolve ela por qualquer método que seja, né, na aula passada a gente mostrou um método de solução dessa equação, então a solução dela vai mostrar a evolução, como que esta função evolui no tempo. Agora, se a gente tem um potencial que depende tão somente da posição, né? Então, em casos em que o potencial depende só da posição, nós vamos ter sistemas conservativos. Em analogia com mecânica clássica, vocês poderiam citar exemplos de sistemas conservativos? Oscilador harmônico. Oscilador harmônico é um sistema conservativo. Se você o movimento sobre a ação da força gravitacional também são sistemas conservativos, né? O potencial ele não vai mudar com o tempo, e na mecânica clássica, em sistemas conservativos, a energia potencial ela pode ser totalmente transformada em energia cinética, e a energia cinética também pode ser totalmente transformada em energia potencial, né? No caso da mecânica quântica, os sistemas conservativos a gente pode encontrar soluções que não dependem do tempo. E para esses casos, a gente chama de estados estacionários. Tá? Então, em sistemas conservativos, a gente consegue encontrar soluções que não dependem do tempo. Bom, essas soluções independentes do tempo, ela recebe o nome de estados estacionários. Então, quando você calcula a solução para a equação do Schrödinger em um sistema conservativo, o que a gente obtém são estados estacionários desse sistema. Então, quando a gente ouve falar de estados estacionários, a gente sabe que está relacionado com o fato de que você tem um sistema no qual o potencial depende apenas da posição, né? Bom, vamos considerar casos unidimensionais, né, por questão de simplicidade. Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. Em relação ao estado estacionário. Então, a posição ela não ia variar muito, certo? Para
Não. Para ele ser Acontece estacionário? Acontece que você tem uma região do espaço. Nessa região do espaço, em cada ponto dessa região, você tem bem definido o valor do potencial. Para cada ponto dessa região do espaço, o potencial nunca vai mudar no tempo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, você define uma função do potencial. Ah, aqui eu coloquei errado. É assim, o V é função apenas da posição. Tá? V, quando eu escrevo V igual a V de R, significa que você tem uma função que depende apenas de uma variável. Nesse caso, a posição. Né? E vamos considerar também os casos unidimensionais em que a função de onda é uma função psi x e t. Ou seja, ela vai depender apenas de uma variável. Né? Ela vai ser escrita da seguinte forma: IH cortado, derivada de psi de x e t, em relação ao tempo, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Agora eu não vou mais usar o Laplaciano, porque eu estou considerando um caso unidimensional. Então, esse Laplaciano aqui só vai ter a direção, só vai ter a diferencial em relação a uma dimensão. Né? Então, eu vou considerar a dimensão x, né? Então vai ser a derivada segunda de psi de x e t em relação a x, mais o potencial, que também vai depender apenas de uma variável de posição, que é a x, psi de x e t. Entenderam? Vou chamar isso aqui de 2. Então, eu simplesmente escrevi a equação de Schrödinger usando uma única dimensão. Para calcular estados estacionários, né, eu tenho que fazer uma separação de variáveis aqui desta equação. Porque esta é uma equação que depende tanto da posição quanto do tempo. Né? Então, aqui a função psi, ela depende da posição e do tempo. Então, para que a gente possa desacoplar a parte temporal da parte espacial da equação de Schrödinger, a gente vai usar o método de separação de variáveis. No que consiste esse método? Uma das propriedades da equação de Schrödinger é o seguinte, que você pode obter soluções que são dadas pela combinação linear de soluções das equações. Então, eu posso usar como solução da equação uma função, né, que eu vou chamar psi de x e t, que é descrita por meio de uma combinação de uma função que depende apenas da posição, multiplicada por uma função que depende apenas do tempo. Né? Então, eu vou usar como solução para a equação de Schrödinger uma função, né, que é a combinação entre uma função que depende do tempo e uma função que depende apenas da posição. Então, se eu, usando usando essas funções, né, no caso, eu tenho uma função φ que depende apenas da posição e uma função φ que depende apenas do tempo. Então, se a gente substitui na equação de Schrödinger, né, se eu substituo aqui no lugar de psi de x e t, eu uso uma combinação dessas funções, no primeiro termo aqui, eu tenho uma derivada em relação ao tempo. Então, quando essa derivada em relação ao tempo atuar sobre este produto, ela vai atuar apenas na função que depende do tempo. A função que depende da posição não vai sofrer mudanças frente a essa derivada. Né? Então, a derivada da posição, da função que depende da posição em relação ao tempo vai dar zero. Da mesma forma, a derivada segunda aqui no segundo membro, né, ela vai depender apenas da posição. Então, ela vai atuar sobre o φ de x. Então, a gente pode escrever o seguinte. Substituindo, a gente vai ter IH cortado, φ de x, derivada psi de t, né, em relação ao tempo, igual a menos
h cortado ao quadrado sobre 2m. Olha só, eu não preciso mais usar a notação de derivada parcial. Por quê? Porque essa é uma função que depende só do tempo e eu estou derivando em relação ao tempo. Então, eu posso usar a definição de derivada total. Da mesma forma aqui, eu posso usar a definição de derivada total. E a derivada aqui vai atuar só sobre a função que depende da posição. Então, eu vou ter aqui o φ de t, derivada segunda, né, de φ de x de t, mais v de x, φ de x e de t. Alguma dúvida? Bom, agora o que eu vou fazer é dividir toda essa equação pelo produto de φ de x e φ de t. Então, quando eu divido toda essa equação por esse produto, o que eu obtenho? Então, do lado esquerdo aqui, eu vou ficar com I, H cortado, 1 sobre φ de t, derivada de φ de t em relação a t, igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre... Não, vou colocar assim. Menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, φ de x em relação à posição, mais v de x, φ de x, tudo isso multiplicado por 1 sobre φ de x. Então, o que eu tenho aqui? Agora eu tenho aqui uma equação que depende do lado esquerdo apenas do tempo, e do lado direito eu tenho uma relação que depende apenas da posição. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: essa relação, ela pode ocorrer? Se pode, em que situação? Em que situação essa equação ela pode ser satisfeita? Né? Note que eu tenho aqui uma equação que envolve o primeiro membro, um termo que depende apenas do tempo, e no segundo membro, termos que dependem apenas da posição. Então, em que condições essa equação ela pode ser satisfeita? Alguém sabe? Se ambos os termos forem uma constante? Exatamente. Então, ela só vai poder ser satisfeita se ambos os membros, né? Se tanto o primeiro membro quanto o segundo membro tem que ser igual a uma constante. Porque se não for igual a uma constante, essa relação ela não pode ser satisfeita. Então, nós vamos ter que ter o seguinte: o primeiro membro aqui vai ser IH cortado, 1 sobre φ de t, derivada de φ de t, em relação ao tempo, igual a uma constante que eu vou chamar de constante E. No segundo membro, eu vou ter não tem I. É menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de φ de x,
em relação a x, opa, mais v de x, φ de x, isso aqui multiplicado por 1 sobre φ de x, igual a energia. Vamos chamar essa equação aqui de 5 e essa equação aqui de 6. Então, as duas equações elas têm que ser igual a uma constante. Essa constante aqui, eu coloquei o nome de E, né, por razões óbvias, porque ela vai estar relacionada com a energia total desse sistema. Tá? Então, veja bem, vamos analisar agora cada uma dessas duas equações de forma separada, a começar pela equação 5 aí. Então, eu vou jogar esse φ de t para cá, né, e escrever essa equação da seguinte forma. Então, vai ficar IH cortado, derivada φ de t em relação a t, igual a E φ de t. Muito bem. Essa equação aqui, vou chamar de equação 7, vocês conseguem resolvê-la? Ela tem solução analítica? Exponencial, né? Qual que é, então, a solução dela? Vixe, peraí. Tem que passar o I para lá, H, E. Tá, exponencial de menos E sobre H. Será? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ter aqui a derivada de φ de t sobre φ de t igual menos I sobre H e dt. Né? Então, eu vou ter φ de t igual que a uma constante multiplicado por E menos I e t sobre H cortado. Né? Então, é essa a solução. Né? Isso aqui dá um ln de φ inicial até φ de t, considerar φ de t igual a zero até φ de t, né? E aqui vai ser integral de 0 a t, onde e aqui é uma constante, então vai ser integral de 0 a t dt, vai ser próprio t. Né? Tá aqui. Eleva exponencial aos ambos os lados, né? Você vai ter um produto aqui de exponenciais, sendo que a outra exponencial é uma constante, então acaba sendo um c. Né? C de e elevado a menos ie. Né? Então vai ficar c de e menos ie t sobre h cortado. Então essa é a solução da função correspondente à função temporal. Vou chamar isso aqui de 8. E essa é um resultado importante que a gente obtém. E estados estacionários, né, a parte da função que corresponde ao tempo, ela é dada por essa exponencial aqui. Né? Então, essa função, ela descreve como que um estado estacionário evolui no tempo. Dúvidas? E a equação 6.
como é que vai ficar a equação 6? A equação 6, então, eu tenho aqui o termo correspondente à energia cinética, mais o termo correspondente à energia potencial, né, igual aqui a energia total. Então, ela vai poder ser reescrita da seguinte forma: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de φ de x, em relação a x, mais v de x, φ de x, igual a I, φ de x. Então, a gente chega também em um resultado importante, que é a equação de Schrödinger independente do tempo para uma dimensão. Então, pronto, pessoal. A maioria dos problemas, né, em mecânica quântica que nós vamos resolver neste curso vai estar relacionado com soluções para a equação de Schrödinger independente do tempo. Tá? Então, a gente vai ver quais as condições de contorno que o sistema está sujeito, né? E essa energia, o cálculo dessa energia, vai ser totalmente dependente dessas condições de contorno. Eu posso escrever essa equação aqui, a gente já fez isso antes, né? Da seguinte forma: h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda em relação à posição, mais o potencial, né? O operador de energia potencial, multiplicado por φ de x, igual a E φ de x. E quando eu escrevo a equação dessa forma, fica fácil de entender que no primeiro termo aqui, no primeiro membro, esse termo aqui equivale ao quê? Energia, o hamiltoniano? Exatamente, é o operador hamiltoniano. Né? Se este aqui é um operador hamiltoniano, então qual que é a forma dessa equação? Então essa equação ela vai ter o seguinte formato: H aplicado a π de x igual a E, π não, é φ, né? φ de x. Correto? Correto. Então esta equação ela tem que tipo de forma? A Kessia sabe, ó. Ela tá fazendo linear. Fala para nós aí, Kessia. Vamos ver se você lembra. Bom amigo Daniel, hein? Eu não lembro não. Você tem uma matriz, você tem um operador aplicado num vetor igual a um número real, um número, né, não real, aplicado ao mesmo vetor. Então essa equação aqui é uma equação de autovalores, né? Você tem um operador, uma operação que atua sobre uma função e obtém como resultado a própria função multiplicado por uma constante. Então esse operador é o que a gente chama de operador hamiltoniano. Ele é composto por um termo de energia cinética mais um termo de energia potencial. Né? Então é um termo que contém operações, né, diferenciais e não diferencial, né? O não diferencial aqui está relacionado com potencial. Então, é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação à posição. Então, você tem aqui um operador diferencial, mais um operador aqui que está relacionado com o potencial no qual o sistema está sujeito. Né? Então, o que a gente tem? Formar o que o nosso amigo Daniel falou, a equação de autovalores. Você lembra dessa relação lá em álgebra linear, Kessia? Estou fazendo álgebra linear agora. Tudo bem. Então você deve, em algum momento, ver isso lá em álgebra linear. E ela tem algumas propriedades, essa equação de autovalores, né? Você tem aqui um operador
um operador que atua sobre uma função. Esse operador a gente já definiu aqui, é um operador diferencial, né? Ele tem um termo de diferencial. E quando ele atua sobre a função, ele dá como resultado a própria função multiplicada por uma constante. Essa constante, o que a gente chama é o que a gente chama de alto valor do operador H. Eu já vi em alguns livros ele chamar de alta energia. A maioria dos autores falam, né, em alta energia, mas é a mesma. O alto valor, né, vem lá da definição da álgebra linear. Quando a gente aplica na mecânica quântica, essa constante é a própria energia do sistema, né, a energia total do sistema. Então, nós físicos também gostamos de usar esse termo, alta energia, né, alta energia do sistema. E aí o psi de x seria o autoestado, então. Exatamente. É o autoestado, ou autofunção, ou autovetor, né, correspondente ao alto valor E. Tá? Então, esse alto valor ele vai depender das condições de contorno do sistema. Né? Então, para você calcular o valor de E, você tem que levar em consideração as condições de contorno que são impostas ao sistema. O φ de x, o que é? O φ de x, na verdade, vai ser a solução desta equação diferencial. É uma equação diferencial de segunda ordem, e quando você resolve esta equação diferencial de segunda ordem para um potencial x definido, você obtém como solução a função φ de x. E então a função φ de x é a solução da equação, eu vou abreviar por EQ, de Schrödinger, que eu vou abreviar também, independente do tempo. Bom, além de ser, né, a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, que é uma equação de autovalores, então, lá da definição de autovalores, esta função ela é uma autofunção correspondente ao autovalor E do operador H. Então é isso. A função ela é a solução da equação de Schrödinger, né, e também é denominada de autofunção, ou autovetor, ou autoestado, né, correspondente ao alto valor E do operador H. Então, veja, para você calcular a energia, você tem que impor as condições de contorno, né, resolve a equação de Schrödinger, que é uma equação diferencial de segunda ordem, né, e obtém como solução a autofunção correspondente. Né? Ou seja, você vai obter como solução uma função que vai definir o estado do sistema. Alguma dúvida? O autoestado, φ de x, depende da energia E, depende do alto valor. Então, a gente pode escrever o seguinte. A gente pode escrever, né, que este autoestado, ou autofunção, φ de x, é um φ E de x. Então, eu coloco um índice E aqui, para que para que deixe bem claro que essa função ela é uma função da posição e também que depende da energia. Então, a gente pode escrever, né, a equação de alto valor da seguinte forma: φe de x igual a E φe de x. A equação aqui é a equação de número 12. Será que eu numerei para cá? Essa aqui é a equação de número 11. Como que fica a solução geral, então, da equação de Schrödinger? Então, a solução geral é a função psi, que depende da posição e do tempo, né? E a gente desacoplou a parte espacial da parte temporal, né, usando uma função que é descrita em termos da combinação de uma função que depende só da posição e a função que depende só do tempo.
Essa função que depende só do tempo, a gente resolveu e obteve como resultado este valor aqui. Ok? Muito bem, quando você resolve esta função, você vai ter acoplada a ela algumas constantes também, e eu vou deixar a solução total, toda ela sobre a constante que aparece na função φ de x. Então, vai ser φe de x multiplicado por e menos i, e vezes t, dividido por h cortado. Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, como deve ficar a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em uma posição do espaço? No instante t e com energia I. E agora, Daniel, como é que eu defino a densidade de probabilidade? O módulo quadrado, ou ela multiplicada pela estrelinha. Px de t, muito bem, igual ao módulo quadrado. Módulo quadrado de φ de x de t, né? Isso, dessa forma? Isso. E como é que eu escrevo φ de x de t? Para um estado estacionário? Φ de x de t está aqui em cima, né? Φe de x, e elevado a menos i et dividido por h cortado. O módulo disso aqui ao quadrado. Quanto que vai dar o módulo disso aqui ao quadrado? Bota tudo no quadrado e apaga o i. Apaga o i? Só apaga o i? Só apaga o i, ué. Certeza? Vamos ver aqui. Apaga o i e bota o 2. Vamos ver aqui o que é o módulo quadrado, né, de e elevado a i θ. Então, o módulo quadrado desse aqui, primeiro é o seguinte, ó. O módulo quadrado de uma função f de x é igual ao complexo conjugado da função multiplicado pela própria função. Então, o módulo quadrado de e elevado a i θ, né, vou colocar menos i θ, vai ser o complexo conjugado dessa função, que é e elevado a i θ, multiplicado pela própria função, que é e elevado a menos i θ. Isso aqui vale quantos? E elevado a i θ dividido por e elevado a i θ. Quanto que vale isso aqui? 1. Vale 1. Né? Então, o módulo, a densidade de probabilidade vai resultar como sendo o módulo de φe de x. Né? O módulo quadrado. O que isso implica? Φe ao quadrado. Sim, mas o que implica? Que a densidade de probabilidade em estados estacionários Não depende do tempo? não depende do tempo. Agora eu já sei por que eu vou reprovar em física matemática. Por quê? Esqueci que dava 1. Muito bem. Olha só, a equação de Schrödinger é uma equação linear. Ok? O que significa dizer que ela é linear? Não tem potência maior que 1 nas funções de onda. Bom, o que significa dizer que psi de x e t é linear? Se ela é linear, então as propriedades, né, de equações lineares diz o seguinte:
Se eu tenho φ1 de x e t e φ2 de x e t, né? Se essas duas funções são soluções da equação de Schrödinger, né? São duas soluções diferentes, né? Então, tem duas soluções diferentes para a equação diferencial lá de Schrödinger, que é a equação de Schrödinger. Então, é o seguinte, a propriedade de linearidade da equação me diz que uma combinação linear dessas equações, ela também deve ser solução. Então, φ de x e t, ela pode ser escrita em termos de uma combinação linear arbitrária, né, dessas soluções. Por que que ela é linear? Então, essa soma aqui se caracteriza como uma combinação linear arbitrária. Por que que ela é linear e por que que ela é arbitrária? Ela é linear porque não tem expoente em si. E arbitrária porque tem constante a determinar. Bom, então ela é linear, como foi falado aí pelo nosso amigo, porque ela envolve a primeira potência de φ1 de x de t e φ2 de x e t. E por que que ela é arbitrária? Porque tem constante a determinar. Exatamente, porque elas envolvem valores arbitrários para constantes C1 e C2. Né? Ou valores que você tem que determinar. Porque C1 e C2 podem ter quaisquer valores. Entenderam? Então, essa é uma propriedade muito importante da equação de Schrödinger, mas não é a solução geral. Né? A solução mais geral possível, né, para a equação de Schrödinger, ela é da seguinte natureza. Então, a solução mais geral é uma função psi de x de t, e ela vai ser igual a um somatório em E, mais a uma integral em dE, né, de C de E, φ de Ex, E elevado a menos I e T sobre H cortado. Então, esta é a solução mais geral possível para a equação de Schrödinger, né? E aqui envolve termos somatório. O que significa essa somatória? Envolve integrais. E o que significa essa integral? Bom, a somatória aqui está relacionada por soma de valores de autovalores discretos. E a integral está relacionado com a um espectro contínuo. Né? Então, aqui se aplica a espectro contínuo. Como assim? Mais lá para frente, vocês vão resolver
calcular estados estacionários em um poço quântico. O que é um poço quântico? É um sistema que tem esta natureza aqui, ó. A natureza de um poço mesmo. Né? Então, você tem em consideração um potencial aqui, ΔV, né? Aqui é 0, e você calcula os estados nesse poço. E vocês vão ver mais para frente que os estados nesse poço, de 0 até V0, eles são discretos. Né? Então, aqui você vai ter φ0 e φ1, que são funções discretas para a solução desse sistema. E aí, a solução total para esse sistema corresponde entre 0 e até V, ΔV, né, até esse valor aqui. Você usa a soma de altos valores discretos. Então, vai ser uma soma de C de E, φ de EX, E menos I, ET sobre H cortado. E, nesse caso, o C de E vai estar relacionado com a probabilidade de uma partícula ser encontrada em qualquer um desses estados discretos. Agora, se você considera partículas que têm energia maior do que esse valor desse potencial aqui, aí você vai para um espectro contínuo. Não se aplica mais os valores discretos. E aí você envolve a integral. Entenderam? Então, essa solução ela é descrita em termos de combinação linear. Então, e essa combinação linear, ela vai envolver soluções particulares da equação de Schrödinger. Quais soluções particulares? Todas. Né? No caso desse exemplo, tanto valores discretos para os altos estados, quanto os valores contínuos. E o que seria, então, o C de E? É uma função arbitrária dos altos valores. Então, olha só, para ser uma solução aceitável, a função φ de x ela tem que ter algumas propriedades, e a gente vai ver essas propriedades para que a função seja aceitável, né, como solução da equação de Schrödinger. Alguém sabe dizer quais são as propriedades para φ de x? Ela deve ser o quê? Finita. Além de ser finita, pessoal, o filinho aqui, eu estou me referindo à derivada, tá? Então, é a derivada de φ de x em relação a x. Então, a função φ de x ela deve ser finita. Assim como a derivada, as suas derivadas também devem ser finitas. Então, a derivada primeira de φ de x em relação a x deve ser finita. A função φ de x ela deve ser unívoca. O que significa dizer que uma função é unívoca? E a derivada da função em relação a x também deve ser unívoca. E a função φ de x deve ser contínua. E a derivada da função φ de x em relação a x deve ser contínua. Dúvidas? Então, veja, pessoal. Vamos dar alguns exemplos aqui de funções. Se eu tenho uma função dessa natureza aqui, ó,
O que eu posso dizer sobre essa função? Ela é o quê? Descontínua. Não finita. Nesse ponto aqui, ó, ela diverge. Tudo bem que você pode dizer que ela é descontínua, né? Também. Mas são funções que divergem em um ponto definido. O que eu posso dizer sobre essa função aqui, ó? Ela é não unívoca. O que significa dizer que para o mesmo valor de x, eu tenho duas soluções possíveis, dois resultados possíveis para a função. Então, essas são funções não unívocas. Né? E, por último, o que eu posso dizer sobre esta função? Essa função ela é não contínua. Ok? Então, três características aqui que uma função de onda que é solução da equação de Schrödinger não pode ter. Porque a solução ela deve ser finita, ela deve ser unívoca e ela deve ser contínua, tanto a solução quanto a sua derivada primeira em relação à posição. Se eu tenho um potencial que depende da posição, e esse potencial é contínuo, se esse potencial ele é contínuo em x, então segue que da equação de Schrödinger, a gente pode escrever o seguinte, da equação de Schrödinger independente do tempo, né, que a derivada segunda de φ de x em relação a x vai ser igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado, multiplicado por e menos v de x, multiplicado por φe de x. Aqui eu simplesmente reescrevi a equação de Schrödinger, né, isolando o termo correspondente à derivada segunda da função de onda. E se o potencial ele é contínuo, então esta relação aqui mostra que as derivadas da função também vai ser contínua, né? Não só a derivada, mas como a própria função. Então, segue dessa equação que φe de x e todas as suas derivadas são contínuas. Bom, então, se você está resolvendo a equação de Schrödinger para um potencial que é contínuo, então você não vai ter problema, né? E as suas soluções elas vão ser automaticamente contínuas e as derivadas das funções também serão contínuas. Agora, o que acontece para caso em que o potencial ele é descontínuo? Aqui eu dei um exemplo onde o potencial ele é descontínuo. Então, você tem aqui algumas posições, né, em A, em menos A e A, né, em que ocorre uma descontinuidade do potencial. Aqui ele vem com um valor V0, né, e no ponto A, ele tem uma descontinuidade. Ele sai de V0 e vem para zero, no menos A. E no valor de A, né, vamos colocar um X aqui, né, X igual a A, ele sai de zero e vai para V0. Então, ele tem descontinuidade em dois pontos. Mas a gente impôs que tanto a função de onda quanto a sua derivada primeira, ela deve ser contínua, deve ser unívoca e deve ser finita. Então, se o potencial tem pontos no espaço em que ocorre descontinuidade, a gente tem que impor para a função de onda e para a sua derivada primeira a condição de continuidade. Né? Então, φe de x
e todas as suas derivadas. Bom, isso inevitavelmente vai ocorrer, né? A função de onda e todas as suas derivadas vão ser descontínuas naquele ponto. E a gente faz o contorno desse problema, né? Impondo que tanto a função quanto a sua derivada primeira sejam contínuas. Mas como que a gente faz isso? Na prática, o que a gente faz, se a gente tem um potencial aqui em que ele muda a continuidade em algumas posições do espaço, o que a gente faz é dividir esse espaço em 3 regiões, e para cada região eu tenho uma equação de Schrödinger. Resolvo a equação de Schrödinger nessa região onde o potencial é contínuo e imponho que as soluções dessas equações sejam iguais, a solução e a derivada primeira sejam iguais no ponto onde o potencial é descontínuo. Então, dessa forma, eu imponho que a função e a sua derivada primeira deva ser contínuo nesses pontos onde o potencial ele é descontínuo. Entenderam? O que isso representa, né, na condição nas equações de continuidade? O que representam essas condições de continuidade? A gente já viu que a densidade de probabilidade P de x vai ser igual ao quê? Módulo quadrado φ de x. Que relação que é essa aqui? Daniel, Rafael, Kessia, que relação que é essa aqui? Densidade de probabilidade. E ela é o quê? Probabilidade corrente. Densidade de probabilidade é invariante no tempo, né? Não depende do tempo, né? Densidade de probabilidade não depende de tempo. Outra relação que a gente pode escrever é o J de x. Como é que eu escrevo J de x? Rafael, o que é o J de x? Probabilidade corrente. É densidade de corrente. Como é que eu calculo densidade de corrente? H cortado sobre 2m. Muito bem, H cortado sobre 2m. Que vai ser o conjugado do psi, né? Psi. Exato. Psi, né, conjugado complexo, né? Uhum. Vezes. E a derivada do psi em relação a x. Exato. É menos a derivada do conjugado, psi. Temos a derivada do conjugado. Vezes o psi. Em relação a x vezes o psi. No caso, essa aí é a derivada do comutador, não é? Exatamente. Na verdade, não é a derivada do computador. É a derivada do computador, né? De φ de x. Agora eu entendi o que você falou. Esse termo aqui, na verdade, é o complexo conjugado desse primeiro termo, né? Mas o que você quis dizer é a derivada do computador de φ de x. Com o complexo e com o outro. Exatamente. Então, essa aqui é a densidade de corrente, né? Bom, eu escrevi aqui a densidade de probabilidade, escrevi a densidade de corrente, né? E qual a equação que relaciona tanto a densidade de probabilidade quanto a densidade de corrente?
É a equação da continuidade, né? Qual que é a equação da continuidade? Derivada da densidade de probabilidade em relação ao tempo, certo? Mais a derivada da densidade de corrente essas vocês lembravam? Não estou lembrado. Em relação à posição é igual a quantos? A zero. Então, esta é a equação da continuidade. A gente falou sobre ela em algumas aulas atrás. Então, veja qual é a implicação de você ter uma densidade de probabilidade que não depende do tempo, né, e uma densidade de corrente, né, escrita em termos da função. Qual que é a implicação para a equação da continuidade? Bom, o primeiro termo aqui, a derivada P de x e t em relação ao tempo, vai ser o quê? Zero. Zero. Então, ó, implica que esse primeiro termo é zero, então o segundo termo ali também vai ser o quê? Então, a derivada da densidade de corrente em relação à posição também vai ser zero. Ou seja, o que eu posso dizer sobre a densidade de corrente? Qual a implicação dessas relações sobre a densidade de corrente? Constante? Exatamente. Então, o fluxo de probabilidade, ele vai ser constante. Entenderam? Bom, isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a gente pode calcular fenômenos novos que a gente não observa em mecânica clássica, né? Então, a gente pode usar essa propriedade, por exemplo, para calcular um fenômeno que ocorre em mecânica quântica, que é chamado de efeito túnel. Já ouviram falar de efeito túnel? Já sim. Então, o Silvio está na aula? E aí, Silvio, está escutando? Estou sim, professor. Bom dia, pessoal. Então, Silvio, você está preparando a aula já para a semana que vem? Estou sim, professor. Você vai falar sobre o efeito túnel? Vou começar com o potencial degrau, né? Exato. E aí, o que mais você vai falar? Então, estou preparando, deixa eu ver aqui como é que está a minha nota de aula. Eu estou com base naquele livro que o senhor me passou, né? Certo. E as transmissões? Você vai calcular como as transmissões? Você vai usar o conceito de densidade de corrente ou você vai usar outro método? Então, eu vou usar a densidade de corrente mesmo, tá, pessoal? Certo. Então, vai usar esse conceito que a gente acabou aí de mostrar, né? Isso. E, Silvio, você lembra o que seria um efeito túnel? Saberia dizer para o pessoal o que é um efeito túnel? O efeito túnel no caso, seria o quanto de transmissão, né? O cálculo da transmissão da função de onda do elétron tem de ultrapassar a barreira, né? De potencial. Exato. Então, uma analogia clássica, pessoal, é o seguinte: você tem. Quem que não gosta de brincar com uma bolinha, né, de ping-pong ou uma bolinha de tênis e ficar jogando ela na parede, né? E o que acontece quando você joga uma bola na parede, Kessia? Kessia? Ela bate e volta. Muito bem, ela bate e volta, né? Isso aí é o que diz a mecânica clássica. A bola bate e volta. Não é só mecânica clássica. Qualquer criança sabe que jogar uma bola na parede, ela vai bater e vai voltar. Agora, imagina que você diminui o tamanho dessa bola para o tamanho de um elétron.
E você pega esse elétron e joga na parede. O que pode acontecer com esse elétron, Kessia? Se diminuir, ele Se você vai jogar um voltar. elétron, se você jogar um Oi? elétron nessa parede, o que pode acontecer? Um elétron ele é muito pequeno. Um elétron. Se você jogar na parede, o que pode acontecer? Se eu fosse usar o fato que ele da bolinha, acho que ele bateria e voltaria de novo. Então, Não a gente vai ver... Posso ter enganado. Pois é. A gente vai ver, o Silvio vai mostrar, que quando a gente resolve a equação para descrever exatamente esse movimento, um elétron batendo numa barreira de potencial, né? Batendo numa parede de potencial. Ele tem probabilidade diferente de zero de bater e atravessar a parede. E isso é chamado efeito túnel. E tem probabilidade diferente de zero de bater e ser refletido. Como assim ele ia atravessar a parede? Então, é porque o elétron ele tem propriedades de quê? De partículas e de onda. Ah, sim. Onda partícula. Então, ele também pode bater e atravessar essa parede. Né? Só que essa parede, para ela bater o elétron sair do outro lado, essa parede tem que ter uma espessura fina. Né? Se você vai aumentando a espessura dessa parede, o elétron entra e a sua função de onda vai a zero à medida que essa espessura aumenta. A gente vai mostrar isso aí, o Silvio vai mostrar isso aí. Né? No primeiro caso que ele vai mostrar, é uma barreira de potencial. É o elétron chocando numa parede e ele vai refletir, ele vai penetrar e a função vai morrer. E a gente vai ver isso aí a partir das soluções da equação de Schrödinger. Tá? Então, essa é a sinopse para a próxima aula. Fala, Kessia. Sobre esses elétrons aí, me lembraram sobre os raios gama, raios beta, que tem uma certo tipo de material que eles não conseguem ultrapassar. A gente estuda lá Sim. na radiação. Lembrando que raios gamas e raios gamas, os raios gamas são fótons, tá? Agora, raios betas são férmions. Você sabe a diferença de fótons e férmions? Sei o quê? A diferença entre fótons... Não entendi, professor. Você sabe a diferença entre fótons e férmions? Nunca tinha ouvido falar desse segundo nome, não. Tá. Daniel, o que é um férmion? Nunca ouvi falar, professor. Férmion é um bichinho que tem espinho travei agora. Esqueci. É semi inteiro, não é? Muito bem. Porque o elétron tem spin meio. Exato. O spin do elétron é meio. E o spin de um fóton? É 1. Então, férmions são partículas massivas com spin semi-inteiros. Fótons são partículas de massa zero e com spin inteiros. Tá? Vocês devem ver isso em mecânica estatística, se não me engano. Lembra disso, Rafael? Eu vi um pouco disso já. De boa. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês fiquem bem aí nesse final de semana, se divirtam com as minhas aulas que estão lá no YouTube e com a lista de exercício que eu vou deixar lá para deixar o Rafael bastante feliz. Opa! Então, pessoal, bom final de semana.